E aí galera, tudo bom? Gente, esse vídeo vai ser referente à resolução de questões, certo? Pra galerinha aí do primeiro ano. O assunto é MRU, que é um assunto bastante simples, tá certo? Então eu vou resolver algumas questões aqui com vocês, então vamos lá para nossa primeira questão. Questão número 1. O gráfico a seguir representa a função horária da posição de um móvel em trajetória retilínea e em movimento uniforme. Você percebe que você tem um gráfico da posição em função do tempo. Tudo bem. Com base nele, determine a velocidade e a função horária do espaço desse móvel. Então o que é que eu quero que você observe aqui, ó? Você vai observar nesse gráfico, no item 1, que eu tenho um gráfico da posição em função do tempo. Como ele quer saber primeiro a velocidade média, então eu vou colocar a equação da velocidade média. Ó. Velocidade média igual a ΔS sobre ΔT. Pronto. Então vamos analisar aqui o seguinte. O que é que seria esse ΔS? Seria a variação da posição. A posição final menos a posição inicial. E a variação do tempo seria o tempo final menos o tempo inicial. Velocidade média é igual. Você observa nesse gráfico aqui, ó, que a posição final dele, ele parou em que posição em metros? 250. Então no lugar do S eu coloquei 250. Menos. A linha, ela está partindo de que posição? 50. Então eu coloquei o 50 aqui. Pronto. Você observa que de 50 para 250, ele percorreu em quanto tempo? 10 segundos. De 0 a 10. Então eu vou colocar 10 menos 0. Pronto. Então, ó, 250 menos 50, 200. 10 menos 0, 10. Eliminei 0 com 0. 20 dividido por 1, 20. Unidade, metros por segundo. Pronto. Encontrei a velocidade média. Como esse gráfico representa o gráfico do MRU, você percebe que a velocidade média ela pode ser chamada de V, por ser constante. Como ele quer saber a função horária da posição, eu vou colocar aqui a equação horária. Ó. S0 mais VT. Pronto. S é igual. Quem é a minha posição inicial? De onde que partiu a linha? A trajetória 50, então 50 vai ser minha posição inicial. Você percebe que a velocidade aqui deu positiva, deu 20, então coloquei mais 20. Vezes o tempo, que é o que eu não sei ainda. Então você vai perceber que a função horária é essa. Outra dica, velocidade positiva, movimento progressivo. E quando o movimento é progressivo, a posição dela sempre vai estar o quê? Aumentando. Então essa é a resolução da nossa primeira questão, galera. Vamos lá. Gente, então vamos aqui para o item 2, tá certo? Então vamos acompanhar o item 2 aí, ó. Um carro passa pela cidade A às 10 horas com velocidade constante de 80 km por hora, conforme mostra a figura abaixo. É correto afirmar que o carro passará pela cidade B às... Beleza. Qual é a primeira coisa que você vai analisar nessa questão aí? Que ele disse que a velocidade do móvel A era constante igual a quanto? 80 km por hora. Beleza. Agora vamos analisar aqui o seguinte, ó. Você percebe que ele quer saber qual vai ser o horário que ele vai passar na cidade B. Você percebe que a cidade B, ela se encontra em que posição? 200. Então, uma dica seria você fazer a função horária desse móvel. SA igual a S0 mais VT. Guilherme, essa velocidade aqui é positiva? É positivo porque o móvel A está no mesmo sentido da trajetória. Beleza. Então, ó, onde se encontra a cidade A? Na posição 40. Qual é a velocidade do móvel A? 80. 80T. Pronto. Essa vai ser a função horária do móvel A. Só que ele quer saber qual vai ser o horário que ele vai passar na cidade B. A cidade B se encontra em que posição? 200. Então eu coloquei o 200 no lugar da posição final. Ó. 200 igual a 40 mais 80T. Você percebe que eu tenho uma função de primeiro grau.
Deixo as variáveis no primeiro membro e os números no segundo. Ó, 40 continua positivo. 200 menos, vou colocar direto. 200 menos 40. 200 menos 40. Então, 80t é igual a 200 menos 40 dá quanto? 160. Eliminei um zero com um zero. Então, o tempo vai ser igual a 16 dividido por 8. 16 dividido por 8 igual a 2 horas. Ou seja, ele vai demorar 2 horas para chegar na cidade B. Só que ele quer saber qual vai ser o horário, deixa eu voltar na questão, qual vai ser o horário que ele passará na cidade B. Se ele saiu na cidade A 10 horas e ele demorou 2 horas para chegar na cidade B, então ele vai passar aqui 12 horas. Pronto, alternativa. Para finalizar o nosso vídeo sobre resolução de questões em relação ao assunto de MRU, vou para a nossa última questão, que é a questão de número 3. Dois automóveis A e B encontram-se estacionados paralelamente ao marco zero de uma estrada. Em um dado instante, o automóvel A parte, movimentando-se com velocidade escalar constante de 80 km por hora. Depois de certo intervalo de tempo t, um automóvel B parte no encalço de A com velocidade escalar constante de 100 km por hora. Então, a pergunta é a seguinte: após 2 horas de viagem, o motorista A verifica-se que B se encontra 10 km atrás e conclui que o intervalo de tempo t em que o motorista B ainda permaneceu estacionados em hora é igual a quanto? Essa questão é uma questão básica, aparentemente, por ser uma questão extensa, é uma questão fácil. O que é que eu quero que você observe nessa questão aqui? Ó? Primeiro, inicialmente eles encontram na mesma posição, 0. Só que depois o móvel A, o carrinho A, ele parte na frente. Quando demora 2 horas, o carrinho A ele percebe que o B está a 10 km atrás dele. Então, ó, o que é que eu quero que você observe? Que o ΔSA menos o ΔSB é igual a 10. Ou seja, a posição final de A menos a posição de B, a posição de A menos a posição de B, e vai ser, a subtração dos dois vai ser igual a 10 km, que é justamente a distância entre os dois. Então eu quero que você observe o seguinte. Dica para essa questão. Utilize somente essa equação, ó. Vm ΔS sobre ΔT. Como ele quer saber o ΔS aqui, nesse caso, eu vou perceber que o ΔS vai ser a multiplicação da velocidade vezes o tempo. Pronto, ó. Eu vou utilizar essa observação aqui na resolução da questão. Então vamos observar o seguinte. Qual é o móvel que ele está analisando aqui? O móvel A. Então vai ser o que? A velocidade de A vezes o ΔT de A. Menos ΔSB vai ser quem? A velocidade de B vezes o ΔT de B. Tudo isso aqui vai ser igual a 10. Pronto. Então, galera, o que é que eu quero que você observe na resolução dessa questão? Ele disse no problema que a velocidade de A valia quanto? 80 km por hora. Então eu coloquei 80 aqui, ó. 80. Só que ele percebeu depois de quanto tempo que o A estava atrás? Depois de 2 horas. Então, ΔT do A vai ser 2 horas. Menos a velocidade do B. A velocidade do B no problema que ele disse era igual a quanto? 100. 100 km por hora. Vezes o ΔT. Só que você observa que o ΔT vai ser o quem? Vai ser o tempo que ele observou menos o tempo que ele ficou estacionado. É justamente esse tempo que ele quer saber. Então eu vou resolver aqui, ó. 80 vezes 2, 160. Menos. Esse termo está multiplicando os dois, não é isso? Então, ó. Menos 100 vezes 2, 200. Menos com menos, mais. 100 vezes ΔT, 100 vezes ΔT. Igual a 10. Pronto. Então vamos analisar aqui o seguinte. Subtraindo esse termo aqui, ó. 160 menos 200
Subtração aqui de números diferentes, sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do número maior. Então aqui vai dar menos 40. E repetir o restante, ó. Mais 100 vezes ΔT igual a 10. Pronto. Você percebe que a variável que eu quero saber é o ΔT. Então eu tenho uma equação de primeiro grau. Passando bem para cá. Deixei esse 100 ΔT no primeiro membro. 100 vezes ΔT igual. 10 continua positivo porque não mudou de membro. Coloquei o 10 aqui. 40 está negativo, passa para o segundo membro, positivo. Ele muda de sinal porque muda de membro. Então, ó, repetir. 100 vezes ΔT igual a, somando aqui vai dar 50. Posso fazer isso aqui? Posso. Então, coloquei aqui, ó, ΔT igual a 5 dividido por 10. Pronto. Então, você percebe aqui no denominador eu tenho um zero. Então, vai ser um número depois da vírgula. Então, vai ser 0,5. Qual é a unidade? Horas, não é isso? Ele pediu em horas a questão. Qual a unidade? Em horas. Então, 0,5 horas. Alternativa B. Então, galera, esse foi nosso vídeo. Valeu e valeu!